Olá, tudo bem? Com muito frio, mas tudo bem. Hoje vamos estudar a conferência B16, Círculos Dantescos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. São 9. Então, na próxima conferência, logicamente, os outros 4. A diferença dos círculos dantescos que vimos na fase A é que os defeitos psicológicos se encontram dentro de nossa envoltura seminal. Os círculos dantescos em nosso mundo interior estão em nossas infradimensões pessoais, que estão no baixo ventre. Perdão, no baixo ventre se encontram os portais, né, dessas infradimensões. Então, em nosso mundo interior, se encontram aqueles defeitos que possuem um peso atômico menor. É a própria mecânica da natureza. Saímos do absoluto e a própria mecanicidade, a própria mecânica nos vai levando para baixo. Então, como temos eus psicológicos de menor peso atômico, ficam em nossa envoltura seminal. Efeitos psicológicos mais robustos, mais pesados, um peso atômico maior, então eles ficam nas infradimensões do planeta Terra, do deuterocosmos Terra. Então, hoje em dia não se acredita mais em mundos infernais, mas logicamente que eles existem e estão dentro de nossa massa planetária. Os círculos dantescos é o tritocosmos. Então, esses 9 círculos fazem parte do tritocosmos, que é o 7º cosmos que já começamos a estudar na conferência anterior. Essas infradimensões, elas fazem parte da primeira dimensão, como já estudamos na fase A, as dimensões de onde estão em nós, é a primeira dimensão, ou seja, a linha. Então, o nível de consciência desta dimensão é bem baixo, só se consegue perceber a linha. Primeiro círculo dantesco. Esfera submergida da Lua. Quantas leis tem nesta... Aqui é a antessala dos mundos infernais. Então, sempre multiplicando por 2. O mundo físico, que é a terceira dimensão, que são 48 leis, multiplicamos por 2, 96 leis. Esta região é denominada limbo, ou a antessala do inferno. Está formada por todas as cavernas do planeta Terra unidas astralmente. Então, quando a gente entra numa caverna, sente-se arrepios,
fisicamente, claro. Sente-se arrepios, é um lugar meio desagradável, embora muitas cavernas sejam turísticas, a pessoa não consegue ficar só por muito tempo dentro de uma caverna. Então, unidas astralmente, então elas conformam esta primeira infradimensão, este primeiro círculo dantesco. Neste círculo estão todos os desencarnados que não têm esgotado ainda as 108 existências. Então, quando morrermos, vamos para essa esfera aguardar um novo corpo físico. Recapitulamos a existência que acabamos de passar, enquanto se aguarda o próximo retorno, que pode ser imediato ou imediato. Todos os habitantes desta região continuam fazendo as mesmas coisas que fazíamos no mundo físico, porque andamos com a consciência adormecida. Então morremos e não sabemos que morremos. Continuamos carregando fardos nas costas, nas mãos, fazendo as mesmas coisas. Também encontramos aqui seres humanos que não possuem corpos solares. Neste círculo se encontram aqueles que não se têm batizado. Equivocados e sinceros que creram ser possível a liberação sem a necessidade da magia sexual. Então, neste círculo, se for o nosso caso, quando morrermos, se encontrarão os preguiçosos que não se têm batizado. Ou seja, por preguiça de trabalharmos sobre nós mesmos, deixamos de cumprir o pacto do batismo de magia sexual e então aqui estarão os defeitos nossos de preguiça, de não cumprir este pacto por falta de trabalho, ou seja, não sermos batizados. Aqui se encontram todos os seres humanos que não transmutaram as águas seminais. Segundo círculo, esfera submergida de Mercúrio. Então, mais uma vez, multiplicamos por 2, 96 vezes 2, 192 leis. Esfera submergida de Mercúrio. Então é Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, etc. Nesta região, sentimos o furacanado vento de Mercúrio. É um vento como um furacão, certo elemento aéreo fatal. Está nesta região o perpétuo bulir das forças passionais negativas que originam as marés astrais. Região onde o entendimento humano não trabalha. Mundo de instintos brutais, onde a lascívia se mescla com o ímpeto de violência. Ou seja, quando somos dominados pelos instintos sexuais ou instintos brutais, a razão não trabalha. Durante
um estado de fornicação, a razão não trabalha. Então, nesta região encontramos todos os fornicários que gozam extraindo de seu organismo o esperma sagrado. Coabitam incessantemente e odeiam de morte tudo aquilo que tenha sabor de castidade. Aqui habitam milhões de criaturas humanas com o abominável órgão cundartiguador totalmente desenvolvido. Os que ingressam neste círculo não têm possibilidade de regresso. Caiu-se na segunda esfera, não tem mais volta. Aqui ainda existe arrependimento. Aqui é muito raro que haja arrependimento. E da terceira esfera não há mais possibilidades. De quando em quando, ainda que muito raras vezes, os mestres que trabalham nesta região podem auxiliar aqueles que verdadeiramente e sinceramente consigam se arrepender. Ainda tem volta nesta região, porém, muito que raramente. A fornicação e a luxúria são o fundamento de todo o ego que existe. Então aqui são os fornicários irredentos, fornicários que não possuem mais possibilidades de arrependimento, um que outro. Terceiro círculo dantesco, esfera submergida de Vênus, 192 vezes 2, 384 leis. Ou seja, a vida vai se tornando tediosa, aborrecedora, terrivelmente sofrida. Neste círculo se encontra chuva incessante, frio espantoso, lodo, águas negras, podridão. Neste círculo se move o prazer. Aqui encontramos as cantinas, cabarés, prostitutos, ou melhor dizendo, todos os seres humanos que foram frequentadores de cantinas e os psicológicos que adoravam o prazer das cantinas, dos cabarés, dos prostíbulos, amigos da orgia e dos bacanais. Todos esses eus psicológicos serão acometidos por esta terceira esfera submersa. Aqueles que vivem de orgia em orgia, de cantina em cantina, submergidos entre o lodo dos grandes festins, banquetes, bebedeiras, sabem muito bem o que se sente depois de uma noite de bebedeira, muitos querendo afogar o vinho, ou seja, o estado desastroso em que estão depois de uma bebedeira, continuam pelo caminho do vício, ou seja, tentam afogar aquele estado em que se encontram com mais licor, com mais manguaça, como se diz na gíria, até chegar à catástrofe total de seu organismo. Já sabemos que depois do prazer vem a dor. Nesta região, os defuntos escutam com horror os espantosos ladridos de Cérbero, o cão infernal.
Simbólico cão que, com suas 3 faces cruéis, é um cão com 3 faces, representa as paixões animais, sexuais, violentas, luciferinas, fora de todo controle. Ali os prazeres da velha Roma dos Césares, convertidos em resultados fatais. Todos os festins, os adúlteros, as lésbicas, os homossexuais, os poetas do degenerado. Por que os poetas do degenerado? Porque estão ensinando aos demais serem degenerados também. Os orgulhosos senhores dos grandes festins, a morada dos glutões, dos drogados. Então as lisonjas, os elogios, os aplausos, as doces palavras, as régias vestiduras, os juramentos de amor soam neste lugar. Seduções, carícias, beijos, perfumes, bailes soberbos, comodidades, a fascinação dos lugares, as ostentosas comidas. Agora só sobram as pestilências do mundo soterrado de Vênus. Depois de todos os prazeres, só ficam as lágrimas, simbolizadas pela chuva desta região horrível. As águas pestilentas e a amargura, e o lodo horroroso da miséria. E aquele cão cérbero, que todos se apavoram com os seus ladridos, por fim, acabam pegando esses eus psicológicos e dilacerando esses eus psicológicos. Então, nas infradimensões, os defeitos psicológicos, eles vão se decompondo, vão se fossilizando, se petrificando, até que na 9ª infradimensão restaura-se a pureza original da essência. Todo o eu psicológico fica destruído. Então, os eus psicológicos vão sendo destruídos. Todos os eus psicológicos, eles vão sendo destruídos por aquilo que faziam. Então, por exemplo, na primeira esfera, que é a preguiça, então nesta infradimensão morre-se de tanta preguiça. Uma preguiça insuportável. Tipo aqui ficamos até 10, 11, 12 horas, 1 da tarde na cama, a pessoa chega uma hora e não aguenta mais. Então é isso que se vive nesse mundo submerso da Lua. A esfera de Mercúrio, então, é pelo excesso de fornicação. Aqui são os fornicários. Então o eu psicológico vai se desintegrando de tanto fornicar nessa região, a ponto de começar a se tornar insuportável. Na esfera de Vênus, então aqueles prazeres. Então, por exemplo, se come tanto. Aqui já tivemos experiências de tanto comer o que se sente. Então, se sente nessa esfera submergida de Vênus. No 4º círculo dantesco, a esfera submergida do Sol. 384 vezes 2, 768 leis.
Nos infernos solares do planeta Terra, encontramos os desequilibrados, com dois tipos definidos: os pródigos e os avaros, os gastadores e os que retêm. É tão absurdo o desperdício como a retenção. Aqui aprendemos a manter-nos fiéis à lei da balança. A violação do equilíbrio traz consequências kármicas dolorosas. O pródigo, o gastador, aquele que malgasta seu dinheiro, ainda que no fundo se sinta muito generoso, está violando a lei. O avaro, que não faz circular o dinheiro, aquele que egoisticamente retém em forma indevida mais além do normal, ostensivelmente está prejudicando a coletividade também, fazendo faltar pão a muitas pessoas, empobrecendo aos seus semelhantes. Por tal motivo está violando a lei do equilíbrio, a lei da balança. O gastador, aparentemente, ainda que aparentemente faça bem, fazendo circular a moeda em forma intensiva, produz desequilíbrio não só a si, como também ao movimento geral de valores. E isto a larga escala ocasiona tremendos prejuízos econômicos aos povos, às nações. E é por isso que pródigos e avaros se transformam em mendigos, e diz o mestre que isto já está comprovado. É urgente cooperar com a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. É uma das 48 leis. O planeta Sol, ele é o planeta do equilíbrio. Tanto é que ele está bem no centro. É quase no centro. Que é número ímpar. Essa lei do eterno trogo é tragar e ser tragado. Então nós estamos aqui no mundo físico para tragar ou ser tragados. Os animais da natureza, ora são predadores, ora são predados. Essa é a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum. Então, no Averno ou Inferno, pródigos e avarentos, desesperados, blasfemam contra a divindade, maldizem, se combatem mutuamente, se submergem em espantoso desespero. Aqui encontramos também todos os exploradores de corpos e de almas. Exploradores de corpos, por exemplo, agora me fugiu o termo, exploradores de almas, aqueles que comercializam, por exemplo, com um ensinamento, estão explorando almas. Jogadores de loterias, de dados, jogatinas quaisquer, cartas, sacerdotes e jerarcas místicos
que insaciavelmente cobiçam os bens de seus devotos. Então, pródigos haverão de sofrer nessa infradimensão pelo esbanjamento. E os avarentos vão sofrer pela falta. Quinto círculo dantesco, esfera submergida de Marte. Então, 768 vezes 2, 1536 leis. Nem nos passa pela cabeça o que significa tantas leis. Não temos essa compreensão. Vivemos num mundo ainda num mundo bom até ilusório, porém apenas ainda 48 leis. É evidente, pois, que na quinta região submergida resulta muito mais grosseira que as anteriores. O sofrimento, então, muito maior. Neste círculo ressaltam gentes, eus psicológicos, irônicos, furiosos, soberbos, altaneiros, orgulhosos. O planeta Marte é o planeta da guerra, então o contrário da guerra é a ira, o orgulho, a soberba, o ódio, a fúria, assassinos violentos, destruidores, blasfemos, pessoas cheias de ódio e de vingança, que se autoconsideram, pessoas que se ferem mutuamente entre si, os que ameaçam, todos creem que vão muito bem. Nenhum supõe sequer por um instante que marcham pelos caminhos das trevas e do horror e que vão muito mal. Todos se sentem santos e virtuosos. Então, muitas vezes, a ira de um pai, se justificando que é para defender, por exemplo, sua família, seu filho. Temos que aprender que por detrás da ira se esconde o medo. O medo tem sua raiz na ira. Então, uma pessoa que tem medo, o que ela faz? Ela se enfurece toda justamente para esconder o seu medo que tem. Então, a raiz do medo está na ira, no orgulho. Uns eus desesperados fogem de outros eus atacantes, e todos são partes de um mesmo ego. Cada uma das partes fogem sem consolo, apavoradas, tratando de ocultar-se de cada uma das outras partes. Nada agradável resulta para esses defuntos tratar de fugir de si mesmos, sentir horror de si mesmos. A consciência, dentro desses eus psicológicos, vem a conhecer suas próprias maldades. A consciência vem a conhecer as maldades dos eus que a retém. A conhecer seus próprios horrores, suas insólitas violências. A consciência trata de fugir de si mesma, desses monstros horripilantes e violentos. Então a consciência se enfrenta a si mesma, se autoconhece, mirando-se com muitos olhos desde diversos ângulos, de acordo com cada um de seus eus psicológicos.
Então, revolver-se entre tanto lodo, fugir de si mesmos, sentir pavor de si mesmos, um eu enfrentando a outro eu, partes de mim mesmo, enfrentando a si mesmo, é certamente o horror dos horrores, o inqualificável, o espantoso que não tem palavras para se expressar. Então, a gente já teve experiências, acredito que muitos de nós já tivemos esse tipo de experiência fazendo alguma coisa errada e de repente vemos que alguém está nos vendo. Então, como é desagradável, ou então sorria, você está sendo filmado, uma câmera nos filmando, alguma coisa que estamos fazendo que não pega bem. Então, é mais ou menos desse tipo que se sente nessa esfera submergida de Marte. Então, muitos olhos, né, nos mirando e a gente tentando fugir de si mesmo, mas não pode, é impossível, porque nós não podemos fugir de nós mesmos. O que nós podemos é eliminar nossos eus psicológicos, um a um, ir eliminando todo esse peso atômico para que possamos retornar às estrelas e evitar todos esses sofrimentos. Ficamos então por aqui hoje e na próxima B17 as outras 4 infradimensões. Um abraço a todos e até mais.